ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa da Mãe da Providência e a você também que participa aí da sua casa, da onde você estiver, o que você estiver fazendo, reze conosco aqui do Santuário da Mãe da Divina Providência em Jaci. Queremos pedir neste momento o perdão de Deus cantando. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos tantas coisas para glorificar ao Senhor, tantas coisas boas que aconteceram nesta semana, tantos louvores que temos também observar e louvar cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças.
Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, ele me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto foste chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pois suas feridas fostes curados. Andáveis como as ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria de pé, aclamemos a palavra da salvação, cantando. Alegria, Cristo ressurgiu, no Evangelho Ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo,
Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes, foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará postagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é com muita alegria que iniciamos esta noite deste domingo refletindo a palavra de Deus. A palavra de hoje, chamada a palavra do bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu vim para que todos tenham vida. E quero que todos tenham vida em abundância. O que é ter vida em abundância? É ter a plenitude de tudo. É ter a plenitude da vida. É ter nada aquilo que alguém possa nos roubar, principalmente a nossa paz, principalmente a fome de Deus, abundância, essa fartura de bens que todos nós precisamos ter. Caríssimos irmãos, as palavras fortes, bom pastor e a porta. O que acontece? Na época de Cristo, muitas pessoas pastoreavam os seus rebanhos. E Jesus, olhando para aquele pastor que cuidava daquelas ovelhas, percebeu que ele arrebanhava. Então o bom pastor nos quer unidos. Ele também percebeu que quando uma ovelha ficava para trás, ele deixava as 99 e ia atrás daquela que se perdeu. Jesus também percebeu que quando uma ovelha quebrava a perna, machucava, ele ia lá fazer curativos, ia lá cuidar daquela ovelha. E assim, Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida, pelas ovelhas. E sabe mais? Chama cada uma pelo nome. Olha só que lindo, não chama o grupão, vocês aí, como é que vocês estão? Não, uma por uma, pelo nome. E mais, as ovelhas o conhecem, e ele as conhece. Olha só, isso significa o quê? Que nosso Senhor nos conhece, e nós, como ovelhas deste rebanho, devemos conhecer o bom pastor. O bom pastor que quer a nossa plenitude de vida. Ele não entra na nossa vida de forma violenta ou interesseira. Ele entra pela porta da legitimidade. Eu sou o bom pastor. Aquele que ama, aquele que encarna.
Diferente dos ladrões que o Evangelho diz hoje. Você já viu o ladrão entrar pela porta da frente? Difícil. Mas entra pelos buracos, entra pelos fundos, entra pelo telhado, entra por todos os outros lugares. Isso significa o quê? Que tudo que não presta na nossa vida não entra pela porta da frente. Inclusive essa maldição chamada drogas. E aqui eu aproveito para parabenizá-los todos que vêm a esta casa, a este santuário, buscar uma vida nova. Sabe por quê? Sabe o que vocês querem? Sabe o que vocês vieram fazer aqui? Ovelhas que querem se aproximar do pastor. Por quê? Porque não pode haver distância entre o pastor e as ovelhas. Quando há distância entre o pastor e as ovelhas, pronto, nossa vida fica tudo engripada, tudo enferrujada, tudo, como diz o italiano, tudo estrupiada fica a nossa vida, porque estamos distante de quem cuida de nós, de quem quer a abundância da nossa vida. Jesus é a porta, meu amigo, não há outra, não há outra, sem mim nada podeis fazer. Por isso, não pode haver essa distância. Deus não nos ama em massa, mas pessoalmente. Por isso que a vida em abundância, ela gera o quê? Uma vida de reconciliação. Uma vida com sentido. Viver qualquer um vive, mas conviver é para poucos. Por que é para poucos? Porque sabe conviver bem quem convive no rebanho do bom pastor. Estamos numa era de todo mundo ser pastor, todo mundo ser pastor, tá tudo bem. É muito fácil. Uma pessoa recentemente me perguntou, como que eu faço essa definição? É muito simples. Estuda a vida dele. Procura saber quem ele é. Inclusive os padres, religiosos, religiosas, procura saber quem ele é. Procura conhecer a vida dele. Que nós vamos saber se ele é do rebanho ou se não é do rebanho. Porque não há maior amor do que dar a vida. E nós não podemos pensar só em dízimo, não. Nós temos que pensar que nós nascemos para serem os geradores da vida. Então, caríssimos irmãos, é muito fácil, mas temos que tomar um cuidado muito grande. Muitas vozes hoje disputam o nosso coração. Pense nisso. Quantas vozes falam nos nossos ouvidos e disputam o nosso coração? E são vozes falsas, vozes que querem puxar o nosso tapete, vozes que têm o interesse exclusivamente financeiro, e o resto que se dane. Tomemos cuidado. O povo, vamos lembrar aqui do nosso querido e saudoso Papa Francisco. Os pastores precisam ter cheiro de ovelhas. Pastor que não tem cheiro de ovelha não serve para ser pastor. Pastor que não se preocupa com a fome. Pastor que não se preocupa com as doenças dos outros. Pastor que não se preocupa se ele tem casa, se ele não tem, se ele é dependente químico ou não e etc. Não tem cheiro de ovelha. E aí? A igreja está sempre aberta como redil, como esse rebanho, está sempre aberta. Um lugar onde não é o número o mais importante, mas é a história, é o amor aos filhos de Deus, o discernimento espiritual. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos olhar nesse momento para o nosso querido Papa Leão XIV. Observe, creio eu que você deve ter visto, observado, porque não é só ficar em fofoca de rede social, não. A missão
do nosso Papa nessa visita missionária a tantos países, você observou que ele anunciou e foi lá na cadeia ver como que os detentos estão vivendo? Ele anunciou e foi lá no hospital psiquiátrico saber como os doentes mentais estão vivendo. E em outros tantos. Este é o pastor que se preocupa com as ovelhas. Caríssimos irmãos, escutar a voz de Deus na oração. Entrar pela porta. Nunca se esquecer que um joelho dobrado no chão muda qualquer história. Muda qualquer história. Nada resiste ao joelho dobrado no chão. Nada resiste. Nada. Por isso, temos aí a arma do bem. A arma que coloca tudo que não presta para fora. Caríssimos irmãos, Jesus não grita. Ele chama. Jesus não impõe. Ele convida. Jesus hoje pede a graça para nós de ouvirmos a sua voz. Caríssimos irmãos, vamos escutar as dores da humanidade. A humanidade grita de dor. E eu não posso passar como se nada fosse comigo. A igreja não pode esperar. A igreja tem que ir ao encontro, sem medo. Ninguém está fora do cuidado de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo de oração pelas vocações, rezemos a Deus nosso Pai dizendo: protegei e guiai vosso povo, Senhor. Todos, protegei e guiai vosso povo, Senhor. Para que a igreja se deixe conduzir sempre pela voz do bom pastor, que ela se comunica caminho das bem-aventuranças, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Para que os ministros ordenados cultivem indispensável suporte espiritual, que os ajude a seres agentes ativos na expansão do reino de Deus, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Para que no seguimento de Jesus Cristo, os cristãos caminhem continuamente atentos às indicações feitas por ele, porta da salvação da humanidade, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. Para que nossas comunidades não se deixem distrair pelos falsos convites do mundo, mas sigam confiantes o bom pastor, único guia seguro, rezemos. Protegei e guiai vosso povo, Senhor. E eu, neste momento, te convido a lembrar daquela pessoa que chegou perto de mim, de você, e diz assim: reze por mim. Aquela pessoa que neste momento precisa tanto da nossa oração, tanto da nossa força. Rezemos por ela. Jesus, bom pastor, que chamastes os apóstolos para caminhar convosco, continuai a passar pelas nossas famílias e comunidades, despertai corações generosos para vos seguir,
como os apóstolos leigos, como os presbíteros, religiosos, religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Ofertório. No júbilo de acolher o Senhor, sejamos também nós generosos com a construção do reino. Você que nos assiste pela Rede Vida de televisão, pode também fazer a sua oferta. Faça agora a sua oferta pelos meios indicados aqui abaixo. Que Deus lhe dê em dobro a oferta generosa do seu coração. E no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a vida e a missão de todos nós cantemos. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por esses mistérios pascais, para que continue a obra da nossa redenção, por causa de eterna alegria, seja causa de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois, destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que
do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai-nos, Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele, Jesus, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Dom Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, dos quais rezamos esta Santa Missa. Os nossos amigos, benfeitores, pessoas que marcaram a nossa história. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança, de mãos dadas, rebanho de um só pastor Jesus, a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos uns aos outros em Jesus, bom pastor. Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz
prisão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Divina providência do Altíssimo, Deus, ó providência, ó divina providência do Altíssimo, Deus, vem desprovido, provei e proverá. Vem desprovido, provei e proverá. Tende piedade, ó, tende piedade de nós, providência. Tende piedade, ó, tende piedade de nós, providência de Deus, providência de Deus, providência de Deus, divina providência do Altíssimo, Deus, ó providência, ó divina providência do Altíssimo, Deus, tem desprovido, provei e proverá. Tem desprovido, provei e proverá. Tem de piedade, ó, tem de piedade de nós, providência. Tem de piedade, ó, tem de piedade de nós, providência de Deus, providência de Deus, providência de Deus. Oremos. Ó bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho e dignai-vos conduzir aos parados eternos as ovelhas que remiste com o precioso sangue do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos ficar sentados um instantezinho? Caríssimos irmãos, Santo Antônio diz uma coisa muito importante: quando as palavras são refletidas nas obras. Olha só, deixem as obras falarem. Santo Antônio nos orienta. Por isso que nesse fim de semana aconteceu o acampamento aqui na nossa casa de encontros, que você também pode vir conhecer. A nossa casa de encontro, marcar seus encontros, marcar seus acampamentos. É uma casa linda, linda, linda. E mais de 180 pessoas fizeram encontro de casais. Uns trabalhando, outros fazendo. E a grande maioria, através do trabalho e das dinâmicas, se encontrando com Jesus, bom pastor. Que Deus abençoe esses casais, essas famílias que se encontraram.
Gostaria de lembrar também que a nossa associação em fraternidade, ela tem 40 anos de existência. Ela não nasceu ontem não, viu? 40 anos de existência a serviço da vida. E neste fim de semana que passou, lá no distrito de Santo Expedito, no oeste aqui do estado de São Paulo, aconteceu o programa Amor é a Cura. Porque só o amor é a cura, o resto é tudo farofa. O amor é a cura. E esse amor é a cura, mais de 400 pessoas atendidas, nos mais diversos serviços, especialmente os serviços médicos. Mais de 30 profissionais de saúde estiveram presentes lá, voluntariamente. Todas pessoas de boa vontade. Olha lá, faça parte. Também o nosso barco hospital Papa Francisco, sabe aonde ele esteve? Em Tabatinga, no Pará. Tabatinga, no Pará. Olha só. Anunciando e curando, como o bom pastor, cuidando das ovelhas. E o nosso barco hospital, São João 23, esteve em Tefé, no Amazonas, anunciando e curando. É isso aí, não tem outra farofa para cá e para lá não. Não tem fumaça não. É anunciar Jesus e curar como Jesus fazia. O João 23 andou mais de 60 horas para chegar nesse lugar. Voluntários, deixaram família, deixaram esposa, filho, consultório e tanta coisa para estar lá servindo esses nossos irmãos que não têm oportunidade ainda de ver um médico e tudo mais. Agora, o nosso coração bate forte até amanhã, à tarde, se Deus quiser, vamos inaugurar mais um serviço de radioterapia na nossa rede de assistência à saúde, em Presidente Prudente. Olha só. Você já imaginou o que um equipamento desse vai salvar de vida? Quanta luta para ter esse equipamento, quanta reunião e tanta coisa. E graças a Deus que o Ministério da Saúde nos atendeu e agora vamos poder servir toda aquela região, mais de 1 milhão de pessoas. Olha só, quantas pessoas serão curadas do câncer? Quantas pessoas? Por isso, caríssimos irmãos, é que temos que nos unir, joelhos no chão e colaborar para que as nossas obras possam continuar exercendo a missão do bom pastor. Por isso que nós estamos aqui no Santuário Mãe da Divina Providência. E eu queria saber, quem é que está aqui pela primeira vez? Vem aqui na frente, pertinho da imagem de Nossa Senhora. Vem cá, ó, pela primeira vez. Chega perto da mãe. Quer lugar melhor do que o colo da mãe? Não tem. Pode chegar, gente. Pode chegar. Nossa Senhora está aí para acolher os pedidos. Olhe para essa mãozinha do menino que está segurando na mão dela. Esse menino sou eu, esse menino é você, estenda a sua mão, faça o seu pedido, agradeça as suas graças. Mãe da Divina Providência, tens provido, provê e proverá. Providência de Deus, tende piedade de nós. No santuário da vida, a Mãe da Providência nos acolhe. Seu amor é luz que ilumina, nos acolhe com ternura e amor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma santa noite a todos, uma ótima semana. Vamos e fiquemos em paz, que Jesus e Maria nos acompanhem. Graças a Deus. No santuário da vida, a Mãe da Providência nos acolhe. Seu amor é luz que nos guia, nos acolhe com ternura e amor. São franciscano e te convido a navegar no mesmo barco de Jesus e além mar. A vida humana é muito além da sua dor, é santuário, é morada do Senhor. Sou franciscano e te convido a navegar.